microfone, mas eu acho que ajuda o pessoal lá no fundo, né? Vocês estão escutando? Tá? Então, meu nome é Adriano Vieira, né? Já é a quarta vez que eu venho aqui para Carapicuíba, é o quarto ano seguinte. A primeira vez que eu como esse movimento aqui, a segunda a gente fez um curso de formação de 40 horas, onde basicamente participaram as professoras da educação infantil da época e alguns professores de educação física, né? O ano passado tivemos aqui novamente e esse ano novamente. Por que é importante? Então, primeiro, olha, eu sou formado, a minha última formação agora é Ciências Sociais, bacharel em licenciatura, formei em Educação Física em 99 lá na USP, também bacharel em licenciatura, e fiz um mestrado na Unicamp em Planejamento de Política Pública, né? Tenho trabalhado bastante com, quer dizer, desde quando eu iniciei na minha profissão, né, de educador, se dizer assim, eu já trabalhei, já comecei trabalhando na escola pública. Em 93 na Universidade de São Paulo, como todo estudante trabalhador, tem que trabalhar e estudar, né? Embora eu morasse lá no USP, tivesse todo aquele aparato que a USP oferece, curso integral, se você não trabalha, você não sobrevive, né? Mas, por outro lado, eu fui direto para onde? Para a escola pública, né? Que acho que é um dos poucos campos profissionais que permite, né? Que já tem um profissional antes de se formar. Veja aí como uma contradição, mas, do meu ponto de vista, para mim foi importante, né? Conhecer um pouco aí a história, como aluno de escola pública, a vida toda também, né? Então, minha vida estuda em escola pública, uma parte na periferia de São Paulo, outra parte no centro de São Paulo, essas escolas de passagem aí, que acho que vocês também vivenciaram, né? Passa pela escola, você não mora perto, mas aquela sua escola. Estou dizendo isso por quê? Porque nessa trajetória, né, eu vou para a Universidade de São Paulo, lá fiz parte do movimento estudantil da USP, do DCE da USP, né, movimento nacional de educação física, né, e discutindo a educação pública. Então é importante porque isso contribui para a minha trajetória. Hoje eu posso dizer para vocês assim que então, eu trabalho com educação popular. Quando eu falo educação popular, eu tenho que olhar para a escola pública, porque é lá onde está a maior parte da população brasileira, né? E meu foco de trabalho, então, desde 93, mas mais especificamente depois que eu me formei, tem sido a escola pública, certo? No campo da educação física, eu venho discutindo uma proposta de educação física que surge lá na Universidade de São Paulo, né? Quando eu entrei na Universidade de São Paulo em 93, separa o curso de esporte de educação física, separa bacharelado de licenciatura, né? Então eu venho discutindo uma concepção que depois de um tempo, essa concepção vem se tornando aí uma referência, entre outras, né? Não é só, mas uma referência nacional para discutir educação física no Brasil, né? Então acho que isso é importante e tem muito a ver com o que a gente vai discutir hoje, né? Eu vi o tema aqui, tomar consciência, né? Tomar consciência da humanidade, ser humano, né? E a gente olha para a educação fundamental, principalmente, que é o foco aqui, né? Pegando lá da educação do primeiro aninho até o 9º ano, mas tem também educação infantil aqui, né? Na educação infantil, mas esses dois segmentos, qual que é o foco principal? Chama-se cidadania, né? Cidadania é um conceito abstrato, falar, né? É jargão também de professor, né? Pega o projeto do professor, qual que é o seu objetivo, o seu foco de trabalho? Formar cidadão. Então, saindo desse campo abstrato, a gente quer colocar o que é formar cidadão na escola pública, né? Esse cidadão para essa humanização, né? O que é essa consciência também, porque ultimamente eu tenho sido bastante radical nas minhas intervenções de militante e falando assim, nosso problema não é um problema de convencimento, certo? Então, não é essa consciência que a gente está falando, de convencer o outro que o caminho é esse, né? Não é um problema de consciência, é muito fácil. Então, assim, as pessoas que têm pensamentos diferentes da gente tem que convencer o outro. Na medida que você convence, resolveu o problema. E não é assim, né? Porque concepção de mundo, né? Consciência de determinar. Consciência do quê, né? A gente poderia perguntar, fazer essa pergunta. Consciência de quê? Né? E consciência ela se expressa na prática. Ela tem a ver com ação, ela tem a ver com física, certo? Eu vou dizer que tem gente que no discurso é maravilhoso, mas você olha na prática, né? Agora estou morando num bairro classe média, né? Que é
pessoal, aquele lado para a consciência tem todos foram para as melhores escolas, né? Tiveram condições, seus filhos e tal. Então, em termos de consciência, né? Quando eles querem reivindicar seus direitos, então são os mais certos do mundo. Mas aí você vê, né? Estaciona carro na calçada, não paga imposto, não é isso? É o primeiro a levar vantagem. Então, que consciência é essa? Né? Como que a gente constrói um tipo de consciência? Certo? Falando no campo da escola pública. Então, é um pouco essa minha trajetória, um pouco do que eu quero falar com vocês aqui é isso. Educação física, escola pública e essa consciência transformada em ações pedagógicas, né? Que exige postura, que exige comprometimento sim, mas ela tem que estar ali, tem que estar incorporada. Não posso ir lá pregar discurso, acho que muitos problemas da educação passam por isso também. Eu converso com jovens, muitos jovens, adolescentes, eles dão risada, né? Porque a Katsui, né? Que é a coordenadora pedagógica aqui, eu trabalhei com ela no Cefam. Ela não está aqui, mas eu lembro uma vez que lá no Cefam, vou falar por trás, né? Lá no Cefam tinha uma coisa muito legal, que a escola se perde. A educação infantil não, porque a educação infantil é foco principal, até pelos cuidados que tem que ser. São esses cuidados, esses valores, né? Mas eu lembro lá na educação, lá no Cefam, que eu considero assim, uma experiência educacional de ponta, certo? Provou ali, quando falam assim, não tem proposta para o ensino médio, muita gente fala isso, né? Eu falo, não tem coisa nenhuma, vai lá na Escola Técnica Federal, vê como é que é o ensino médio lá, pega o Cefam, que era o ensino médio, o único problema é que já queria formar professor, né? Com 14 anos já queria formar professor, não dá, mas do ponto de vista do ensinamento e da metodologia aplicada, dos valores ali colocados, uma proposta excelente. Pega o aluno de escola pública, normalmente periferia, dá um salário mínimo para ele e exige dele estudar, e coloca bons professores para estudar. Essa era a fórmula do Cefam. Mas aqueles professores maravilhosos, né, militantes, legais pra caramba, aí tinha um lance lá de eles rígidos pra caramba, legal, né, são rígidos metodologicamente, né, rigor freiano, né, metodologia de ensino e aprendizagem. Então cobrava muito dos alunos, era legal tudo isso, mas um dia os alunos eles vão fazer uma faxina na escola, como valor, né, não é aquela coisa de dia, você propõe faxina na escola dos alunos, vai vir o pai lá reclamar, o professor não é. Mas ali não, ali tinha um contexto e os alunos resolveram fazer uma faxina na escola. Quando eles foram para a sala do professor, que era aquela coisa maravilhosa, limpinha até, tudo bem, mas eles olharam a parede, que tinha um beiralzinho assim, copinho de café, cigarro, né, embalagem de produtos de limpeza, é uma coisa assim maluca. Então a gente fala assim, olha, que valores tem aí quando eu vou lá dar uma aula de ciências, por exemplo, falar sobre o meio ambiente, sobre uma série de reciclagens e tudo mais, se eu mesmo, como professor, na hora que eu saio dali, eu não gosto disso para ele. E o jovem vê isso, o jovem vê muito, ele vê na sua roupa, ele vê, né? Como professor de educação física, eu fui dar aula para a criançadinha da educação infantil, e na época eu usava brinco. Aí no final do ano, todos os alunos com aquele brinquinho de pressão, entendeu? Nunca mais usei brinco, é uma questão assim que eu falo, valores, né? Eu acredito em determinadas coisas, mas assim, dentro da escola tem uma certa ética, né? Eu posso ter minha religião, eu posso levar ela para dentro da escola é laica, eu posso ter minhas cores ideológicas, eu levo ela na postura, eu levo ela na vida, mas eu não vou lá pregar, né? Mas estou falando dessa questão aí também dos valores, né? Falo muito com meu filho isso, falo, olha, quem é os principais corruptos do Brasil, eles foram para as melhores escolas, né? É isso, tiveram acesso às melhores escolas, né? Viajaram o mundo, conheceram geografia, né? Tiveram acesso às coisas históricas da arte, né? São corruptos, né? São ladrões, certo? São Paulo está tendo uma devassa desse shopping center, todos irregulares, os donos dos shoppings, todos eles, porque a escola não pode abrir mão do que a educação infantil tem de melhor, que é o cuidado, e tem esse outro lado que eu acho que é um pouco do que vocês querem saber hoje, que é o lado do conhecimento. Então não é só conhecimento, é conhecimento e valores também, certo? Isso tem que estar juntinho ali, certo? Embora didaticamente às vezes a gente separa para poder ensinar melhor algumas coisas, certo? Então essa é um pouco da concepção aqui que eu pretendo discutir com vocês de educação física.
tentando exercer assim, eu tenho feito isso constantemente, tem dado resultado, isso está errado. Mas eu imagino assim, né, a minha metodologia freiriana, um pouco isso que eu acredito, né, tentando trazer para a prática de vocês numa situação difícil, né, tem um monte de gente aqui, essa educação de qualidade, número de alunos, tem mais uma palestra também, vamos considerar isso, né. Mas assim, eu acredito que vocês tenham vindo para cá, vocês já começaram a vir ontem, não é isso? Né? Acredito que já tem sido feita uma sensibilização com vocês sobre esse movimento agora. Eu gostaria então vocês estão vindo para cá, vocês têm aí no imaginário de vocês algumas questões, né? Vocês me veem aqui na frente e falam, esse cara, quem é, que traz aqui para nós, salva algumas pessoas que já me conhecem. Então eu queria assim, abrir para vocês, não dá para todo mundo, mas pelo menos assim, entre 5 e 10 pessoas que de repente já tem questões. O que eu vou falar, eu posso me orientar em cima dessas questões também, vocês me ajudam bastante, certo? Eu trouxe os materiais aqui que vocês vão ver que dificilmente quem está lá no fundo não vai enxergar, né? Mas eu posso disponibilizar aqui para a secretaria e eles passam por e-mail para vocês, mas é mais para orientar a minha fala mesmo, para ser rápido, objetivo e tentar contribuir ao máximo com vocês na expectativa de vocês. Mas eu gostaria de ouvir antes, pelo menos umas 5 pessoas, um pouco mais, bem objetivamente assim, o que está pegando, o que vocês gostariam, né, que eu falasse, ou se eu souber também falar para você, mas gostaria de ouvir. Vocês podem fazer essas questões para mim? Eu posso escolher algumas pessoas. Eu acho que um bom questionamento que já começaram na briga é falar sobre realmente a importância e o papel do profissional da educação física, desde a pré-escola, né, desenvolvimento infantil até o fundamental. Porque é aquilo que você falou, né? Tem vários profissionais aqui de alfabetizadores, não são só professores de educação física. E na maioria das vezes, os grandes problemas que a gente tem nas escolas é exatamente o convívio com esses profissionais. Eles enxergam a gente de uma forma diferenciada. Então eu gostaria que você já colocasse realmente nosso papel, nossa importância. Só para tem professor de educação física aqui, né? Vocês me ajudam também, pessoal. Entendeu? O nosso peixe aqui. Mas legal. Tem mais? 4. Só para provocar um pouquinho, porque tinha eu sei que as vezes eu estou falando, educação física e movimento, né? Eu vi aí que tem uma outra temática aí. Qual é a diferença, né, disso? Quanto que eu sei que é educação física, quanto que eu sei que é movimento? Uma pergunta para mim. Não se restringe. Fala aí. Por que educação física e movimento? Não é uma coisa só. Será que o movimento seria... Para ela dizer que é a mesma coisa. Então, será que o movimento seria parte da matriz depois? Os complementares, que seriam teóricos? E essa separação também, né? Isso aí é da Grécia antiga, né? Daí separava corpo e mente. Mente são, corpo são, mas é tudo igual. Uma coisa só, eu entendo isso também. Isso. Discutir porque ainda prevalece essa questão. O professor de educação física às vezes usa isso para punir aluno. O professor de primeiro ciclo também. Às vezes você está lá dando aula lá, cadê os alunos? Não tem, não veio. Aí o professor falou, não fez a lição, não desceu para 4. Então a parte teórica ele não vai ter direito, a parte prática ele não vai ter direito. Então, são essas coisas. E às vezes o professor de educação física também, numa concepção de ensinar os conhecimentos, ele vai com aquela ideia. Uma aula na sala de aula e uma aula na quadra. Né? Então, a gente tem que discutir isso para ficar mais legal. Você também falou que achava que era a mesma coisa, então é importante também a gente dizer. Colocar também em questionamento essa questão de o professor de educação física ter um link direto com o movimento. Não, através do movimento ele pode ensinar outros conceitos que até o professor de sala de aula ensina, a gente pode estar ajudando também. É importante também você falar isso, né? Você já falou com uma convicção, né? Mas é importante distinguir, né? Através do movimento, sobre o movimento e pelo movimento, né? Mas tudo bem, a gente fala também um pouco disso que eu acho que tem a ver também com essa. Tem mais alguém? Aí do fundão quer fazer uma pergunta, que ela está quase dormindo, você vai me desanimar assim. Ó. Teve cafezinho antes? Acabou a lanchinha pedagógica?
Eu falo assim, cada bolacheira pedagógica fala assim, a cabeça é da educação física, a barriga é da ciência social. Vai fazendo isso. Podemos, então, acho que... É correto o professor titular substituir na falta do professor de educação física? O professor titular, o polivalente, substituir o professor de educação física, é correto? Então, isso é interessante também a gente abordar. Então, vamos lá, pessoal. Olha, assim, é difícil, sim, os professores de educação física. Primeira coisa, essas confusões todas aí, né, e muitas vezes essas dúvidas, elas não são à toa, elas não surgiram do nada. Elas têm localização histórica, certo? Até 1970, a última, antes dessa LDB vigente atual, atualmente, mas assim, antes era a LDB de 71, e a educação física ali era vista como atividade, certo? E inclusive ideologicamente foi utilizada muito em função disso, atividade sem pensamento. Vem a ideia aí, ó, vamos separar o pensamento e colocar essas pessoas para fazer movimento. Por incrível que pareça, é utilizado muito até hoje, né? Eu converso com os diretores, eles falam assim, olha, tem que pegar a educação física, tem que cansar muito esses jovens para quando eles entrar na sala de aula, eles entrar calminho e poder estudar. Fui trabalhar na FEBEM, a mesma coisa. A concepção lá vigente era só malhação na molecada para que depois eles dormissem e tudo mais. Na época da ditadura, o que eles fizeram? Criaram nas universidades as atléticas, incentivaram as atléticas nas universidades para destruir o centro acadêmico. Então, a juventude que pensava reprime, os que não pensam a gente incentiva. Né? E criaram a educação física obrigatória nessa concepção nas universidades. Todo mundo que ia fazer universidade tinha que fazer educação física dele, levava atestado, aquela coisa toda, né? Sempre houve um jeito. Então é importante assim, saber que essas confusões, esses tipos de pensamento, né? Mesmo a questão do polivalente. O polivalente ele trabalha, olha que contradição, né? Uma discussão que a gente faz bastante também. O polivalente ele é preparado, eu falo como o professor de Cefana também, mas ele é preparado, digamos assim, pedagogo, para trabalhar o português, não é? Para trabalhar matemática, para trabalhar ciências, mas a educação física tem que ser um especialista. E muitas vezes a arte também tem que ser um especialista, certo? E a gente fala, que é isso? E se essa onda pega, já está pegando em muitas escolas particulares, já tem professor de escola particular de português, de matemática, pequenininho, então o aluninho já vai fragmentadozinho desde pequenininho. É uma coisa para se pensar também. Por que esse professor, ele dá aula de matemática, de português, que também não é a dele, não é isso? Porque o foco dele acaba sendo outro, ele pega aspectos do português, aspectos da matemática, aspectos da ciência, da geografia, deveria também pegar aspectos da educação física e da arte, não é isso? Isso não significa que não tem que ter um especialista orientando esse professor, né? Mas é uma discussão para se fazer, porque a educação física é uma coisa distinta. Por que a educação física na LDB ela é colocada como obrigatória? Nenhuma outra área tem obrigatória, era só educação física e arte. Por que tem que colocar essa palavra obrigatória? Você já está lá, né? Mas são algumas coisas. Bom, até a década de 80 no Brasil não havia pesquisa em educação física, não existia um mestrado em educação física no Brasil, acho que também em muitas áreas. O Brasil ele não fez ainda a sua terceira revolução tecnológica, não é à toa também, certo? Se você quer avançar no campo da ciência, no campo da filosofia, da arte, você tem que incentivar essa molecada, eu estou vendo muitos jovens aqui, a estudar, certo? Eles têm que estar lá na prática, na profissão, mas também tem que estar na pesquisa, tem que estar estudando. Até 80 não existia, no Brasil não existia mestrado, todo mundo ia para fora. Ia para fora, via que a concepção lá de fora, né? E tem aquele estigma, né, que o barbudinho aí chamado Lula falou que é o estigma de vira-lata, né? Achar que nós sempre somos os piores, né? E lá de fora tudo é importante. Eu lembro quando a Luísa Erundina em São Paulo, de 88 para 89, né? Ela propôs tarifa zero. Os mais velhinhos vão lembrar aí. Tarifa zero em São Paulo. Qual foi o principal argumento para derrubar? Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Como se aqui a gente não pudesse criar nada, né? Então essa concepção de educação física, ela vem muito de fora. A concepção americana, por exemplo, lá nos Estados Unidos, por exemplo, a educação física é esporte. Eles mataram a educação física. Quem tiver oportunidade, tem um filme chamado Super Size,
é um camarada que ele fica um mês se alimentando do McDonald's, né? Almoço, café da manhã, almoço e janta, para provar o que é essa indústria do fast food, da comida rápida, qual a implicação dela para a vida. Então é um documentário muito bonito, mas nesse documentário você percebe a educação física morta nos Estados Unidos, muitas cidades obesas, né, em função disso. Porque lá é o esporte é dentro da escola, diferente daqui. Às vezes aqui vem agora mesmo, Olimpíada, todo mundo vai querer que o professor de educação física na escola forme atleta. Para formar atleta, você precisa de condições, você precisa de estrutura, você precisa de alimentação, você precisa de... É um investimento muito grande. Nos Estados Unidos, o esporte, a tradição está na escola. Aí chega aqui no Brasil, aí vem todo esse discurso que a escola tem que se formar. O esportista brasileiro. Aí tem aquele Montanaro, a geração de 80 conhece o Montanaro, né? Ele fala, uma vez ele dá uma entrevista e ele fala assim, olha, a culpa de não formar atleta no Brasil é culpa do professor de educação física. Eles não trabalham bem na escola, então não forma atleta no Brasil. Aí depois o Montanaro, depois de uns 5 anos, ele vai ser coordenador do Banespa. E o teste do Banespa, para o atleta de nível deles, não tem nada a ver com o professor de educação física. O cara não precisa nem saber se movimentar, o teste deles é a porta. Se o cara passar na porta, está fora. O que isso tem a ver com o professor de educação física? O que o professor de educação física tem a ver com o cara não crescer? E depois ele chega lá todo desengonçado, os caras vão ensinar ele a cortar, a sacar, e tudo isso é aprendido. Entende essa concepção do esporte, educação física, por que ela é muito presente? E até hoje a gente vê lá nas escolas, eu não sei se aqui em Carapicuíba tem, né? Estou brigando para que não tenha. Os tais dos jogos escolares, tal como ele é organizado tradicionalmente. Por quê? Porque o professor pega meia dúzia de alunos, investe naqueles lá, o resto fica ali assistindo. Né? Na hora do jogo, o professor vai levar os alunos no carro dele normalmente, né? Para jogar, que é legal também, mas tem que estar dentro do contexto, tem que ter estrutura, tem que ser pensado, né? Não pode ser em detrimento dos outros. Né? E os outros ficam lá na escola, sem ninguém. Às vezes o professor dá aula em outra escola, não vai, aí o polivalente fica bravo, né? Porque ele tem que ir lá cumprir. Mas olha que coisa maluca. Então, essa cultura do esporte está aqui. Tem a cultura da performance. Então, é aquele que tem que correr bastante e tal. Isso também, pode falar. Aquele dos jovens, né? Eu trabalhei em outro município, eu sou coordenadora de jovens em outro município. Essa é a grande os jovens são iniciados lá em como. Incentivando os alunos a participar de todos os jogos. Entendo que os jogos não são grandes. Isso eu acho que assim, avançou bastante. Por exemplo, criar as turmas da educação integral ajudou bastante, porque já cria as turmas de treinamento, certo? É uma possibilidade para o aluno no pós-aula. Estou falando que avançou, tem outras propostas, né? Vocês têm uma proposta lá, por exemplo, tem outras propostas já para não prejudicar esses alunos que não estão para o esporte. Eles estão interessados na aula de educação física, nos conhecimentos da educação física, e não no esporte. E é a maioria, por sinal. Os dos jogos, a gente também não pode prejudicar esses alunos, certo? Nós temos que criar possibilidades para eles. Que possibilidade? A tradição do Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, é uma tradição de clube. O atleta, para ser atleta no Brasil, tem que se filiar a um clube, não é a escola, certo? Mas a escola pode estabelecer links, a escola tem experiências recentes com as turmas de treinamento, por exemplo. No pós-aula, às vezes no final de semana, certo? Mas aí você tem que pegar esse professor, pagar mais para ele ir lá depois, né? Fala-se tanto em ampliar a jornada do aluno na escola, a gente tem que pensar esse currículo para garantir que o cara quer esporte, ele quer jogar, ele vai depois da aula, mas tem um outro que quer tocar violão, ele vai tocar violão, o outro quer pintar, o outro quer aprender outras coisas da cultura. Você está entendendo? Eu estou dizendo que tem avançado, né? De repente colocar como opção, de repente colocar outros horários. Você não pode abrir mão da educação física para todos, que tem que ser para todos, e para favorecer métodos. Mas para isso você tem que ter uma concepção de educação física que permita isso. Porque senão você não faz. E hoje em dia está exigindo essa reflexão, porque chega para nós lá um aluno cadeirante, chega lá um aluno da inclusão, certo? E está forçando o professor de educação física, e não só o professor, né? Acho que todo mundo, mas o professor de educação física com essa ideia do corpo, da pessoa perfeita para ser atleta, para ser atleticamente
saudável e tal, tá? Tem que repensar. A obesidade, chega para nós lá o aluno obeso, que mal sabe andar às vezes, que foi criado dentro de casa lá, com medo da segurança, com medo de uma série de coisas, né? Mas lá no Salgadinho, estou lá agora, com 3 crianças em casa e 3 cachorros. Então eu vim para cá e falei, olha, então é inevitável, a televisão está lá. Chego lá, tem lá os chocolates lá que estão lá, salgadinho, você vai ver que não vai ter mais nada, as frutas vão estar lá, bonitinho, entendeu? Então é assim, vamos pensar numa concepção, aí já entrando na questão aqui, tá? Que o nosso tempo, mas você quer falar? Por exemplo, quem trabalha nesse quadro tem a apostila de educação física, que eu leio que tem escolas que obrigam a você a seguir aquilo. Como que a gente faz para Isso, mas aí, ó, vamos falar assim, duas coisas. Primeiro, a questão geral, que não é do professor de educação física, que é do professor. Eu acho que antes de ser professor de educação física, você é professor, certo? Porque às vezes você não consegue dar aula, o mal, principalmente sexto a nono ano, professor de sexto a nono ano, professor de ensino médio. Tem uma pesquisa da Bernadette Gatti, que ela fala assim pra gente, no Brasil, raio-x do Brasil, ela vai falar assim pra gente, ó, no geral, pegar os professores de ensino 2 e ensino médio, eles são bons professores na área, eles dominam sua área, mas eles têm dificuldade de ensinar os seus alunos, certo? Como se eu soubesse educação física, mas eu não consigo lidar com uma sala de 40 alunos, certo? Isso é uma coisa. Então a gente tem que pensar assim, o que é comum do professorado para conseguir organizar minimamente a escola para que eu possa dar aula de educação física, ele possa dar aula de história, eu possa dar aula de geografia, certo? A segunda coisa, como eu vejo esse professor, e aí já tem uma concepção grande, né? Que aí tem a ver com o governo do Estado. Eu fiz a formação 2 anos consecutivos, aquela formação à distância. Quem fez o concurso, né? Coordenei um grupo de educação física criticando a proposta do Estado. A concepção em si, que eu acho que tem muitos problemas, mas essa ideia assim, é uma concepção que já não acredita no professor, ela já abriu mão do professor. O professor ele tem que brigar pela sua autonomia intelectual. Porque cada sala é uma realidade diferente, certo? Você é uma pessoa que não para nunca de estudar, então eu não posso te enquadrar com uma apostila, eu faço material didático, certo? Mas nenhuma proposta ela é referência, ela é mais um parâmetro, ela ajuda. Eu não posso chegar para você e falar, ó, siga aqui. Eu tenho que estimular, inclusive, você ler isso aqui, criticar isso aqui e criar em cima. Isso é função do pedagogo na escola, né? O horário coletivo da escola serve para isso. Para a gente discutir o que você está ensinando, como você está ensinando, por que você fez essa opção metodológica, né? Como é que seus alunos estão aprendendo e a partir daí criar planejamentos novos para dar conta da realidade da escola. Isso é tá vendo a concepção que é importante? Por isso que a gente fala, tem que conscientizar. Eu falo, conscientizar para quê? Né? Tem uma questão ideológica, tudo bem? Mas essa questão da apostila que ela está dizendo, eu achei até interessante, porque assim, eu não fiz educação física escolar, eu fiz licenciatura. Então eu fui formada para trabalhar equipes, formar equipes. Então essa apostila, eu acho que ela está no norte. Daí como quer seguir, eu fez assim, olha, trabalhe outras coisas além daquilo que você gosta. Porque às vezes você tinha na escola, o professor trabalhava no voleibol o ano inteiro. Era o que ele gostava, era o que ele estava habilitado a fazer. Então, hoje, esse caderno ele traz uma abordagem muito rica, por sinal, de várias coisas que você pode trabalhar e se amplia, né? Então, é isso, mas volta naquilo que eu disse, entendeu? E é um argumento forte do Estado, é esse. Ele fala, mas os professores são despreparados, quer dizer, eles também não investem nas universidades, mas os professores são despreparados. Eles não investem em formação continuada, porque agora nenhum professor pode mais sair, mas os professores são despreparados. Eles investiram na gestão, mas é uma gestão quebradora. Não é uma gestão que vai estimular, porque é isso mesmo, um material estruturado para um professor que está chegando, que não tem experiência, ele é útil. Principalmente para quem? Para o pedagogo, para o coordenador pedagógico, porque ele vai ajudar esse professor a não ficar só no aspecto da sua aula, certo? Mas na medida que esse professor vai se fortalecendo, eu tenho que estimular o professor a criar a partir daqui. Eu não posso obrigar você, eu mesmo, tem uma concepção, tem outra, chegar lá e falar, não, a concepção aqui é essa, eu posso ter essa como parâmetro. Então, não é assim, eu não sou favorável à Revolução Chinesa, a livro, nada disso. Acho que o livro do professor é baita do instrumento. Quando é estruturado assim, ajuda muito, você tem razão. Somente para gente que sai daqui, vai dar aula ali, corre para lá. Tudo bem? Então, assim, só avançando um pouquinho, então, primeira coisa assim, né? A ideia é assim,
Que educação física é essa então? Né? Falaram do movimento, falaram assim, se o professor polivalente pode dar aula e tal. Bom, a gente vem trabalhando numa ideia, né? Eu só peguei trechos aqui, depois isso vai para você, aqui a pergunta. O que é próprio do ensino e aprendizagem nas aulas de educação física? Né? O que é próprio da educação física? Então é interessante a gente pensar assim, educação fundamental, junto com a educação infantil, o foco principal dela é a cidadania, correto? Olha que pensamento, é a cidadania. Bom, aí a sociedade, em tese, escolhe algumas áreas como obrigatórias, para estar numa instituição também social chamada escola, que essas pessoas têm que ter acesso aos conhecimentos e valores dessas áreas, para quê? Para ser cidadão. Essa é a lógica. Está lá na Constituição, Educação Fundamental, Cidadania, escolhe por que português, matemática, educação física, arte, por que não outras? Por que não geologia na escola? Certo? E currículo é um campo de disputa. Agora mesmo tem umas ondas aí de jogar para dentro da escola, por exemplo, a informática, como disciplina. Em alguns municípios tem acontecido isso. Quando entra uma área nova dentro da escola, se você não amplia a jornada, e o gestor público não gosta de ampliar a jornada porque significa gastar, ele tira. Quem perde aula normalmente? Educação física e arte normalmente. Certo? Às vezes joga dentro da área, lá em São Sebastião, em Caraguá, jogaram turismo para dentro da rede pública. Vai ver a educação física que tinha 3 aulas, já caiu para 2. Né? Você falou da valorização da educação física, é realmente fato. No começo do semestre do ano passado, né, então, não podia colocar menção dos próprios alunos, só falta. Todo o trabalho do professor, ele que avaliar, só falta. Até para todo o semestre colocaram, vamos colocar menção, aí todo precisa fazer menção da matéria dele. Então, sempre um negócio meio simples. Isso, como é tratado. Então, só dizendo isso, né? Então, olha a lógica. Se essas disciplinas todas, a educação física está no meio, elas foram excluídas, elas foram escolhidas para ajudar a formar essa pessoa para a cidadania, então essas matérias aí são extremamente importantes. Eu poderia dizer assim, o aluno que ele não tem acesso a esses conhecimentos, ele é menos cidadão. Quer dizer, o aluno que ele não tem acesso aos conhecimentos de português, ele é menos cidadão. Se ele não tem acesso aos conhecimentos de matemática, ele é menos cidadão. Ele tem um potencial grande de ser menos cidadão, certo? Da importância da escola hoje na vida das pessoas. E não é assim diferente também com a educação física, certo? Desde que a educação física não seja mais vista como mera atividade, como era em 71, que motiva esse tipo de concepção. Ela tem que ser vista aí, que é o grande salto nosso, como uma área de conhecimento. Então a reflexão que eu trago para vocês aqui para responder essa questão, qual é o papel da educação física, é um pouco isso. Eu diria assim então, para sair do abstrato, que conhecimentos são esses que só a educação física tem condição de trabalhar bem, porque o cara vai para a faculdade, estuda, né? Passa lá 4 anos da sua vida estudando, certo? Tem metodologia, tem tudo, pegando da licenciatura. Que conhecimentos são esses que esses alunos, olha que palavra forte, eles têm o direito, aí já muda a concepção, eles têm o direito de acessar, de se apropriar, de criticar, para que ele possa, né, dentro de uma proposta mais cidadã, se constituir mais potencialmente como cidadão. Porque sabe que a escola também não é só uma escola que vai garantir cidadania, mas na Constituição ela é um instrumento extremamente importante. Não é? Todo mundo hoje fala em educação. Empresário está falando de educação, as ONGs, agora governantes, nós estamos defendendo 10% do PIB para a educação. Né? Todo mundo fala, parece que melhorou a educação, melhorou o mundo. Não é isso? Mas ela é importante. A gente sabe que a educação é extremamente importante. Dentro da educação, dessa proposta de formar para a cidadania, então peguei ensino fundamental, porque o ensino médio já vai falar em profissão, já vai falar em trabalho, cidadania relacionada ao trabalho. E aí a gente poderia discutir um pouco mais aí, colocando esse elemento no mundo do trabalho. Mas ensino infantil, educação fundamental, cidadania. Dentro da proposta para formar para a cidadania tem educação física. Que conhecimentos são esses que a educação física tem que socializar para esses alunos ao final do 9º ano, para que ele seja mais cidadão, em tese. Para que eu diferencie, olha, ela passou pela educação física e ela não. Do ponto de vista da cidadania, qual é a diferença?
E não é só pôr um calção e uma camiseta para diferenciar. Claro, já começa a avançar, então a gente tem que começar a distinguir, falar que educação física é essa, certo? Vou ver aqui que eu tenho mais para vocês. Então assim, ó, eu vou começar respondendo assim, essa pergunta. Movimento e educação física, certo? Eu coloquei essa frasezinha aqui. Só para contar uma coisinha, que eu estou há pouco tempo trabalhando na prefeitura, educação infantil, o pessoal confunde muito recreação com educação física. Acho que qualquer professor pode dar recreação, pode dar uma brincadeirinha para as crianças, e está tudo certo. Então, são essas coisas que é importante. Então a gente vai pensar assim, olha, quando fala em educação física hoje, primeiro a visão da sociedade sobre a educação física. E é impressionante. Você vai dar aula às vezes para criancinha de 4 anos, você vai querer falar sobre um determinado assunto com eles, conversar sobre eles, já querem a bola, já querem jogar, já vem com a concepçãozinha de educação física, jogo, brincadeira, recreação. Olha, aluninho, quem dirá a família, certo? Quem dirá às vezes os gestores. Não é isso? Então a gente tem que separar isso aqui. Esses professores aqui, os que estão aqui há 4 anos, né, a gente discutindo, já não tem mais essa visão, com certeza disso. Certo? E eu gostaria que a maioria aqui saísse sem essa visão também. Então a primeira coisa é isso, educação física. O que é educação física? Então é recreação para uns, outros vão falar, olha, é só atividade física, outros vão falar, é só esporte. Não é isso? Ligado com a prática. Tem várias concepções. Dentro da própria educação física, e aqui já tem uma concepção muito presente aqui dentro de Carapicuíba, e muito forte no Brasil, e muito forte lá no currículo do Estado, e dentro do próprio material você vê, que é, por exemplo, falar que a educação física é uma linguagem. É também, mas não é só. Tá? A arte trabalha com as linguagens. Português trabalha com as linguagens. Língua portuguesa, língua espanhola, francês, linguagem. Educação física, um aspecto é a linguagem, que é o movimento. Movimentar-se, o gesto. Mas não é só. Tem muito mais do que isso. A gente tem que distinguir também. Então, assim, agora o que é comum? Dentro de todas essas concepções aí de recreação, de esporte, de educação física, crítico superadora, para mudar o mundo, o que é comum? Dentre todas elas, é que educação física tem a ver com movimento. Seja lá o que for educação física, vem na cabeça direta das pessoas. Educação física, espero que tenha vindo na cabeça de muita gente aí, porque depois eu vou fazer uma oficina e vai ter movimento. Então, porque quando eu relaciono educação física com movimento, eu sei que eu vou para a aula de educação física, dentre outras coisas, eu vou me movimentar lá. Certo? Vamos pegar a escola, eu vou, e aí tem muito a ver com a questão da recreação, que a confusão vem daí também, porque querendo ou não, quando eu olho o professor de educação física na educação infantil, o que ele está fazendo com as crianças lá? Brincando, jogando, dançando, certo? Eu olho lá no primeiro ciclo do ensino fundamental, o que ele está fazendo lá? Brincando, jogando, dançando, movimentando-se, certo? Essa é uma das principais riquezas da educação física, mas aí vem a separação, para quem perguntou aí, movimento e educação física. O movimento, ele é exclusividade da educação física? Não. Por isso que tinha oficina aqui, tinha pessoal da dança. Tem alguém da dança aqui? Ou que pratica dança? Né? Ou que praticou dança? Tem alguém? Não. Dança é movimento. E é uma área, uma linguagem da arte que tem faculdade de dança. Quem quiser fazer uma ótima faculdade de dança na Bahia, na Federal da Bahia, eu aconselharia. É uma profissão, ser dançarino. Então, movimento não é exclusividade da educação física, ele também é da dança. Movimento, quem vai para a área de teatro, por exemplo, vai ter que estudar movimento, e muito, mesmo que não for ser artista, para compreender a importância de um gesto na expressão de uma cena. Então, não é exclusividade da educação física. Quer mais? Terapia ocupacional. Quem vai para a área da terapia ocupacional, o campo movimento, certo? Fisioterapia, movimento. Então olha aí,
Movimento é um grande campo, o pessoal chama de cinesiologia, né? E ele fornece vários conhecimentos para várias áreas, inclusive para uma área chamada educação física. Então, o movimento, dependendo do foco que eu tenho, se o meu foco é recreação, no movimentar-se, as crianças do jogo, brincadeiras e tal, ele não é educação física, ele é recreação, que está se constituindo também como uma profissão. Porque o foco meu é o aluno se divertir naquele momento. Se meu foco no movimento é aperfeiçoar a coreografia de dança, não é educação física, é dança. Se é trabalhar a expressão corporal para no palco expressar melhor, pode ser teatro. Se é movimentar-se para crescer músculo, para recuperar um braço meu que é recém-fraturado, fisioterapia. Então o campo movimento ele é grande e tem um pedacinho desse movimento que é da educação física, que só ela dá conta, não é a fisioterapia que vai dar conta, não é a dança que vai dar conta, e isso é muito importante. E isso não é para restringir a educação física, é para ampliar. Então quando eu vejo um professor da educação física lá na quadra, uma educação infantil, jogando, brincando, dançando, dentro de uma determinada concepção, eu sei que o foco do professor lá é claro que a diversão, se eu puder ensinar meu aluno de uma forma mais legal, mais prazerosa, e isso dá para fazer muitas vezes, às vezes não dá, certo? Às vezes não dá. Sentar a bunda na cadeira e ler um livro, como é que você faz isso se você, né? Às vezes exige um esforço, exige uma disciplina extra, principalmente quando é para estudar, não é a leitura do Ziraldo lá, né? Que o Ziraldo fala, é melhor ler do que estudar. Você vê um livro bacana, você adora o livro, adora ler esse livro bacana para fazer uma prova, né? Então o Ziraldo falava, lê para estudar, mas às vezes a leitura é para fazer uma prova mesmo, isso é uma coisa para a escola. Às vezes a leitura é para provar que você sabe determinados conhecimentos. Então eu não sou da favorável que a escola é totalmente divertida, mas dá para você ensinar determinadas coisas de forma divertida. A educação física nesse sentido ela é rica, ela pode ensinar muitas coisas para esses alunos de uma forma legal, favorecendo esse movimentar-se. Então o foco do professor de educação física na educação infantil, quando ele está lá brincando com as crianças, não é a brincadeira em si, não é o jogo em si, não é a recreação, não é passar o tempo, que muitas vezes é isso, né? E a educação física é triste porque ela é uma aula pública. Todo professor, olha, eu como professor já dei aula de história, de biologia, para ganhar, né, a vida a gente trabalha mesmo. Aí esse o trampo abre a porta, a educação física está lá exposto. Se ele sentou um dia lá, olha o vagabundo. Né? Tem que ser modelo, né? Tem que ser... Então não é, né? Nessa concepção a gente fala, não. Então eu falo sempre assim, né? Tem uma frasezinha aqui, que distinguindo a prática pela prática, nós não praticamos educação física, nós estudamos a educação física, aí muda, né? Porque ela é uma área de conhecimento, ela tem conhecimentos, olha isso, voltando à nossa reflexão, ela tem conhecimentos que se o pessoal lá do fundo não tiver acesso a esse conhecimento, eles serão menos cidadãos. Em que sentido? A gente precisa trazer isso para uma prática. Que conhecimentos são esses? E eu sempre costumo dizer assim, olha, aqui conteúdos, né? Seleção de conteúdos, pessoal. Seleção de conteúdos, que agora a proposta é essa, dá para a gente enxergar mais essa educação física. Então a pergunta que eu faço para Carapicuíba, para todos vocês educadores, eu falo assim, o que os alunos, não vou falar de uma escola só, o que os alunos de Carapicuíba devem saber do ponto de vista da educação física? Vamos usar aqui o óculos. Quando eu coloco o óculos da educação física, o que eu tenho que olhar para essa sociedade e saber que vai me tornar, que me faz mais cidadão? E a escola tem que fazer essa pergunta, e a partir daí ela tem que selecionar seus... Então, ó, volta. O que os alunos de Carapicuíba, da educação infantil e do ensino fundamental, têm que saber do ponto de vista da educação física, já que ela é uma área de conhecimento, para que no final todo esse ciclo de ensino
ele se torne mais cidadão do ponto de vista da educação física? Uma pergunta para se fazer. É ficar a vida toda no vôlei? É ficar a vida inteira só brincando, jogando? O que é? Isso é uma discussão política. Por quê? Por que é política? Porque currículo, quando eu abro e falo, o conhecimento é esse, eu estou abrindo mão desse. O curto não é isso? E também não posso colocar todos os conhecimentos e virar conteudista, sair correndo atrás do conteúdo. Né? Aí você fala, olha, ensinei, dei conta esse semestre, ensinei tudo que eu tinha que ensinar, mas o aluno não aprendeu. Aí não adianta. Eu brinco com meus professores e falo, olha, é o vendedor de carro, que vendeu um monte de carro, mas ninguém comprou. Não tem sentido. Então, que conhecimentos são esses? É um conhecimento da decisão política. Então, quando eu faço material e proponho conhecimentos, estou colocando uma concepção aqui, concepção do meu grupo, concepção de quem eu escuto. Certo? Por isso que não deve ser seguido à risca. Porque, de repente, a exigência do município, a exigência da escola é outra coisa. E você tem que fazer uma reflexão e falar, ó, mas tem que ser respondida essa questão. Não responde do ponto de vista de português? Não responde da matemática? Não é cobrado, o professor do ciclo 1 não é cobrado? Tem que ser alfabetizado o aluno. Então, eu questiono, tá? Eu tô numa fase bem radical. Como é que você chama? Eu estou bem radical mesmo, porque eu acho que a escola pública está exigindo mais rigor metodológico e menos jargão. Porque assim, eu posso, nesse sentido, o cara andando na rua, o cara vivendo no sistema capitalista, ele já é mais cidadão, porque ele já tem que saber que ele tem que trabalhar, o outro vai ter que pagar o dinheiro dele, que ele perde. Então, assim, se você não focar e trabalhar isso como foco seu, se você não fizer isso, não adianta. Aí eu acredito assim, eu organizo uma roda de dança aqui e falo, eu estou trabalhando cidadania porque a dança exige isso. Não, o outro está interessado em dançar com a outra, o foco dele é outro. O seu foco pode ser a cidadania, o foco dele é outro. O outro nem gosta de dança, ele está aqui, na hora que ele vai simular alguma coisa, vai sair fora. Certo? O outro está apaixonado, ele está com a visão do outro lugar, o outro está com um problema em casa. Então, esse fato que a educação física usa muito isso joga contra a área de conhecimento, que é falar assim, olha, ao dar um vôlei já estou trabalhando tudo isso, eu falo, não está trabalhando isso, porque na hora do vôlei lá, se a gente for rigoroso mesmo, se o professor não der uns bons gritos na quadra lá, um vai roubar do outro, isso não tem nada de cidadania, a bola foi fora, não foi dentro, isso não tem nada de cidadania, o outro vai acertar a bola no outro, eu te pego na saída, isso não tem nada de cidadania, certo? Não à toa, né, muitas mães pedem para o filho sair da educação física para a violência. Então, é o meu foco. E aí, como eu falei, tem coisas que é da escola e tem coisas que é da educação física. Por exemplo, você fala assim, respeito ao outro. Como eu organizo a minha escola, eu já estou trabalhando esses valores de respeito. Aí sim. Não é só a educação. Porque senão a educação física também pega para ela. Se ela pega isso só para ela, não que não seja dela, ela também. Se eu não organizar meus alunos para um jogo, por exemplo, eu não vou ter isso, como você disse aí, mas tem que ser foco. E eu não posso pegar só para mim, como responsabilidade da educação física. Por quê? Porque se o aluno depois ele é mal criado em outra área, eu vou falar, o professor de educação física não está fazendo um trabalho decente. Eu já ouvi de diretor isso, meu professor não disciplina os alunos, por isso que eles são assim. Na FEBEM, o professor tem que ser o disciplinador, o que dá o jogo ali, você entendeu? Então é só eu estou dizendo que não tem tudo isso que você falou, mas ele tem que ser foco, é como eu trabalho isso. Então, como é que robô lá? Como é que é isso? Eu tenho que parar então a aula e discutir que robô, mas como coisa da escola, não como coisa da educação física. Está claro isso? Tem mais alguma? É porque eu acho que são coisas da escola. Eu falo, como toco o sinal numa escola, já me diz como essas escolas estão trabalhando esses valores aí de respeito, né, de cooperação. Quando eu vejo os alunos descendo para o intervalo, eu já sei o que aquela escola está trabalhando. Então são dos professores daquela escola, da gestão daquela escola. Não pode colocar isso a culpa nenhum professor. Se o professor de matemática ele não trabalhar relações sociais bastante, que não tem nada a ver com matemática, em tese, mas com aula de matemática, ele não consegue ensinar matemática.
certo? Se o professor de educação física, que a aula é aberta, ele não trabalhar a ideia de que aquilo é uma sala de aula, que tem que ter respeito, que tem que ter valores de cooperação com o outro, solidariedade muitas vezes, ele não dá aula, mas não é da educação física em si, certo? É da escola. A escola tem que trabalhar isso, tem que ser eixo de todos os professores. Até para que aquele professor que trabalha mais isso enfaticamente, muitas vezes é um professor de educação física que exige isso dele, ele não, às vezes você trabalha tão legalzinho na sua aula, é destruído na próxima aula, quando o professor recebe o aluno gritando. Compreende o que eu quero dizer? Para a gente não assumir isso só como responsabilidade nossa e colocar situações, às vezes, de um jogo para dizer, está tudo ali, porque não está tudo ali. Ou está tudo ali também, né? Como eu falei, o corpo está ali também. Realmente, quando acontece na educação física, é assim, alunos não querem participar, principalmente no ensino médio. Você vê aquela questão do aluno dele estar sentado, e como que a gente consegue mostrar para ele? Porque na aula de matemática, ele é obrigado a participar. Legal isso que você fala, tá? Ó. Quando você falou de como os alunos ficaram de educação física, eu tenho 2 salas de quarto ano, de medicações, e eu trabalhei com eles uma pesquisa sobre os Jogos Olímpicos, no último trimestre agora. E uma aluna falou assim para mim, toda decepcionada, né? Professor, não esperava que a educação física era isso, não. E assim, em alguns trabalhos, eles colocaram uma foto de Fórmula 1, achando que é Jogos Olímpicos. Então, como eles não entenderam direito a proposta. Né? E é importante a gente ouvir o aluno também, porque você não deixa ele falar, então você nunca está se decepcionou, né? Legal isso, que aí tem a ver com a metodologia, que a gente retoma aí, e essa concepção ligada a uma metodologia. E aí, pegando a fala lá da professora, e aí um pouco carona aí no teu assunto aí, falando sobre cidadania. Indo também para o lado das artes marciais. Por exemplo, judô, karatê, capoeira. Então aí entra o quê? Você, por exemplo, uma academia, você vai dar aula de capoeira. Você está porrada no cara, chute, mas aí você está ensinando para esse aluno a cidadania, né? O respeito, né? Porque esse aluno está sendo trabalhado a cidadania na academia, né? E lá fora ele tem que respeitar. Lá na rua ele tem que respeitar o seu colega, né? Mas é foco, né? Mais uma vez é o que você está falando, é foco. Você vai nas academias, você vai com o professor de judô, isso é foco dele. Ele está toda hora trabalhando isso. Agora eu não posso colocar 2 pessoas para lutar e falar que ali já está. Mas aí o professor ele tem que preparar esse aluno, né? Preparar ele no quê? Respeito, né? Para ele não sair lá fora e pancar em todo mundo. É isso que eu estou dizendo. Agora, como que eu trabalho o respeito? Isso é uma coisa importante, porque até a escola, como E aí eu essa falei. questão lá da fala da professora, do aluno do voleibol, entendeu? Ele tem que saber, o professor tem que ensinar esse aluno, ou que seja o futuro atleta, a saber a ganhar e saber a perder. Né? Tem muitos deles aí que não sabem ganhar. Então, aí você só vou questionar uma coisinha aí, né? Que é o futuro atleta. Que a educação física não dá para isso, né? E aí é que é interessante. Então vamos só colocar a discussão, porque ela contribui também. Eu digo assim, se o Ronaldinho Fenômeno tivesse passado por bons professores de educação física, talvez o período de jogo dele seria maior. Ele teria conhecimentos para fazer frente a determinadas propostas, né? Que fizeram para ele, por exemplo, de infiltrações, de jogar jogo um atrás do outro. Ele não tem dimensão de como ele poderia se cuidar, e isso a educação poderia ajudar muito ele. A Daiane dos Santos, né, toda detonada, muita gente, e vai. Mas olha, só para não perder o fio da meada, né? Que tem a ver com a concepção também. Então a educação física está relacionada a movimentar-se. Só que o movimento pode ser, dependendo do foco, de várias áreas. O que é da educação física? Nós historicamente estamos defendendo uma proposta da educação física que é ensinar esses conhecimentos que é da educação física para que esses alunos sejam mais cidadãos. Que conhecimentos são esses? Porque a educação física é uma área de conhecimento. Esses conhecimentos passam por um campo, porque está dentro da escola, que são os valores, certo?
Não é só da educação física, respeito, solidariedade, cooperação, né? Isso é da escola. E aí eu falo, como é que eu construo isso? Quando eu estou trabalhando com o ciclo 1, por exemplo, é na forma que eu tiro os alunos da sala. Né? Se vê aquele monte de aluno correndo, que eles vêm, né? Eles fogem das quatro paredes, eles vêm correndo. E eu não trabalho isso com eles como professor da escola, não como professor de educação física. Certo? Mas como educador, né? Conversando inclusive com o professor de sala. Se lá na hora do intervalo a escola não organiza para aqueles alunos, tem um intervalo, inclusive é um problema, não sei quanto tempo tem intervalo aqui em Carapicuíba, mas tenho defendido que o intervalo é um momento muito importante para todo mundo, inclusive para a gente. Daqui a pouco tem uma paradinha, você vai ver, para buscar o pessoal passar é difícil, porque é muito legal, né? Mas a escola cisma e dá 15 minutos para os alunos, 20 minutos, isso não pode ter mais. Mas é como eu organizo o intervalo, como esses alunos se colocam, eu estou trabalhando no respeito, trabalhando em cooperação, trabalhando em cidadania. Certo? Agora, o que é educação física enquanto conhecimento? Aquilo que você aprendeu na faculdade, e que o professor do ciclo 1 não aprendeu. O professor da educação física, da educação infantil, embora exija-se dele muito, e ele tem um papel extremamente importante também, não aprendeu, que não está no currículo. Que conhecimentos são esses que eu deveria ter para poder ensinar melhor esses alunos a ser cidadão, nesse aspecto mais gerais, mas também do conhecimento da educação física, certo? Eu falei que é uma decisão política. Então, que conhecimento o Carapicuíba, os seus professores, está selecionando para esses alunos? Vou falar um pouco de uma proposta que ela acontece, de fato, exemplo, né? Chão de escola, para dar um pouco de exemplo, né? Para ilustrar um pouco. Então, eu estou falando, essa é a minha concepção de um grupo que vem discutindo. Então, eu poderia dizer que a concepção, parte dessa concepção está em Goiás, que nós fizemos a reorientação curricular durante 8 anos lá. Parte dessa concepção está em Tocantins, porque o pessoal assumiu, abraçou. Parte dessa concepção está em São Sebastião, Araraquara e mais recentemente aqui em São Roque. Que concepção é essa? Que conhecimentos são esses? Então, diria assim, falando do movimento, objeto da educação física, diferente de fisioterapia, de terapia ocupacional, até de arquitetura, que também trabalha o movimento. Dentre outras coisas, é socializar conhecimentos sobre esse movimento para as pessoas. Coisa que você não vai lá no fisioterapeuta, ele não te ensina nada, ele põe lá o negócio lá, faz a fisioterapia com você e te manda embora. Certo? O terapeuta ocupacional também diz o que você tem que fazer. Não, eu estou falando que a educação física diz por que você tem que fazer. Ela ensina as pessoas. Então eu pego assim, coisas básicas, vamos falar da gente aqui, conhecimentos básicos. Nós já mudamos a vida de pessoas assim, ó, brincando. Por exemplo, uma coisa que pega muito os professores. O professorado, ele é uma categoria assim, que tem uma questão de gênero forte aí, que é um público muito feminino, né? E uma das doenças que você, não quero relacionar também a educação física à saúde e doença, mas uma coisa é um conhecimento básico aí. O professor fica muito em pé aqui, como eu estou aqui, né? Esse fio aqui me limita, né? Eu posso ir para trás um pouco. Muito em pé, trabalha muito em pé, na lousa, principalmente professor de sala de aula. Se esses professores tivessem tido boas aulas de educação física, ele vai perceber que ele precisa regularmente fazer pequenos movimentos para aumentar a sua circulação sanguínea, certo? Isso vai evitar varizes, vai evitar problemas de circulação, coisas simples. Eu estou lá no ponto de ônibus, eu estou mexendo, né? Porque eu aprendi com o meu professor de educação física num determinado momento da minha vida na educação física, certo? Poderia ser no segundo ano, terceiro ano, no ensino médio, né? Aí eu falei, a decisão é política, a organização didática é do local, né? Eu estou lá, olha que coisa louca, as pessoas falam hoje assim, a indústria do alimento, ele ganha muito dinheiro hoje por uma negligência da educação física na escola, mas eu quero emagrecer. Como é que eu faço isso? Eu tinha que aprender na educação física. O cara tinha que me ensinar como é que eu posso emagrecer, controlando a alimentação sim, porque ciências vai me ajudar bastante nisso, vai me ensinar o que é carboidrato, o que é proteína, mas a educação física vai me fazer relacionar esse meu consumo de alimento com essa movimentação, que a atividade é mais saudável dentro do meu histórico de vida para que eu emagreça, sem risco. Olha que coisa forte. Estou falando da parte mais biológica, né? Então, vou falar, a educação física é muito relacionada a isso. Poderia a força, né? A molecadinha hoje, os adolescentes, eles querem ser tudo fortinho, né? Estão até dançando legal. Como é que eu ganho força? Como é que eu faço isso?
A gente não explica isso. Outro dia eu peguei uma reportagem de um menino que foi lá tomar sangue de cavalo para poder ficar forte e morreu. Olha isso. É parte biológica? Parte biológica, né? Falei um pouco. A água, né? Hoje eu vou fazer uma experiência com os professores do ciclo 1 lá, que eu pedi para eles trazerem frutas, né? A secretaria deve ter trazido, se não trouxe, a gente vai tentar um jeito aí. Mas, como que eu relaciono? É muito comum, um senso comum. A mãe fala, olha, não come e vai nadar, quando tem lagoa, rio perto, não é isso? O aluno come, ele nada, não acontece nada com ele. Por que isso? A educação precisa dar essas respostas, porque está relacionado a esse movimentar-se e esse conhecimento sobre esse movimentar-se. Mas não é só o biológico. Quer ver eu mudar o foco? Vou mudar o foco aqui para o que eu chamo do social. Vocês estão analisando como que essa indústria das construções de casas aí, que eu falo que é o capital imobiliário especulativo, tem feito prédios para todos os lados, processo de verticalização. Veja essa construção desses prédios, o que favorece a movimentação, por exemplo, das crianças nesse prédio. Veja a área de lazer dessas crianças. Por quê? Porque se eu tive boas aulas de educação física, eu sei que criança tem que se movimentar bastante, porque ela precisa ampliar seu repertório motor. O movimento, ele é aprendido. Olha que coisa legal. Já acaba com o lance do dom. Ninguém tem dom. Isso é firula. Não existe prova científica que diz que ela tem um dom, que ele não tem um dom. Porque isso é uma coisa que estaria num campo da psicologia profundo e da genética também. Certo? Mas ela aprendeu a andar e ele aprendeu a andar. Certo? Porque o movimento é aprendido. Correr, jogar, né? Ela falou do vôlei. O vôlei, ele é aprendido, aqueles movimentos do vôlei. Só não nasce sabendo aquilo. Certo? Se eu sei isso, eu levo isso para o campo da arquitetura, com o olhar da educação física, eu sei que eu tenho que começar a construir espaços para que essa molecada se movimente. Se eu levo para o campo da política pública, vocês vão ter eleição agora. Certo? Nossas crianças são cada vez mais forçadas a ficar em casa para os carros. Poxa, se eu sei que a criançada tem que se movimentar, não tem que ficar só dentro de casa, eu aprendi isso na educação física, eu tenho que favorecer espaços, praças, parques, e dar condições para essas crianças se movimentarem lá. Está entendendo um pouco do enfoque, do conhecimento? Eu aprendo sobre isso. Quer mudar um pouco mais a questão? Olha que legal, ainda do social, trazendo mais para perto da gente. Pelo movimento, aí trazendo para a linguagem, né? Vocês falaram da linguagem, é importante dizer também. Pelo movimento, eu transmito ideias e sentimentos. Certo? Então o movimento, ele é uma ferramenta, o corpo nosso é uma ferramenta de comunicação. Eu posso utilizar ele intencionalmente para comunicar. Quer ver um exemplo? Estava tendo um jogo do melhor time do mundo, que é o São Paulo, contra o Figueirense. Depois a gente discute futebol, depois do intervalo. Contra o Figueirense. Vocês viram o gesto da torcida do Figueirense? Ou mesmo do Flamengo, de costa? Eles estão usando o corpo, o gesto deles para transmitir um protesto. Certo? Então pelo movimento eu transmito ideia e sentimentos. Certo? Eu faço gesto, né? Legal, ó o movimento entrando. Certo? Ensinar sobre isso para as crianças é importante, até porque agora nós vamos ter eleição de novo, vem aqueles candidatos que, poxa, parece que ele está dominando o assunto. Se eu tenho ideia que aquele movimento é aprendido, que existe uma técnica por trás, né? Tem treinamento para isso, para eu ter fluência corporal na hora que eu me comunico, para dar firmeza, para dizer que eu entendo, eu consigo já analisar, esse político aí, não fico só na ideia da aparência, né? Eu vou ver o que está por trás daquela linguagem, que é a ideologia, que é a concepção. Certo? As pessoas se confundem. Esses dias uma professora falou assim para mim: você não leva os alunos na sala de internet para eles jogarem lá videogame? O jogo. O jogo na educação física é uma coisa assim terrível, porque confunde-se jogo com o conteúdo da educação física. Inclusive o Parâmetros colocou isso. Eu falo, mas que jogo é esse? Tem que ser jogo que favoreça essa movimentação. Aí tem a ver com a educação física, porque senão eu vou jogar palitinho. Certo? Eu vou jogar o jogo do baralho. Isso tem a ver com a educação física? Ou o jogo na internet, ou videogame. Tem a ver com a educação física? Não. Não tem a ver. Quando eu falo em educação física, eu estou falando de movimento. E estou falando em ensinar conhecimento sobre esse movimentar-se. Vou fazer uma experiência com vocês agora, depois que quem ficar lá comigo, que é a ideia assim. Eu trabalho muito isso, tá? Um pouco da organização didática, que é
Primeiro dizer para os alunos, né? Pega um aluno de... Vou falar da proposta que eu fiz em São Bernardo, por exemplo, com o pessoal de lá, que a gente vai dar de educação, o que a gente vai ensinar sobre os conhecimentos da educação física para esse aluno de primeiro ano, por exemplo. Primeiro aninho, está chegando na escola agora com 6 anos, não é isso? Às vezes 5, olha que crime. Está chegando lá. Como é que é esse aluno do ponto de vista da cultura do movimentar-se? É bem provável que ele já chegue na escola com uma cultura dele. Por exemplo, se ele convive com os lutadores, por exemplo, aluno capoeira, por exemplo, é um aluninho que é pequenininho e já joga capoeira. O outro joga futebol. O outro, se a mãe dele dança, o pai dele dança, a cultura ela favorece muito isso. A nossa cultura é rica. Então, do ponto de vista do movimentar-se, esse aluno já se movimenta. Eu vou ter aquele também que não faz nada, só videogame. Esse é meu público, certo? Eu vou ter que, na minha aula, organizar para que esses alunos se movimentem. Isso a educação física faz muito bem, historicamente. Mas eu vou ter que dar conhecimento para esse aluno, para que ele saiba que é importante se movimentar. Ao me movimentar em diversas culturas, jogando capoeira, jogando futebol, dançando, escalando, brincando de pega-pega, eu estou ampliando o meu repertório motor. Isso tem que ser ensinado. Eu não posso dar um monte de atividade e achar que o aluno... Porque às vezes ele só se movimenta na escola. Certo? Tinha um gurizinho lá que ele queria aprender a jogar futebol. E ele era ruim e ninguém queria escolher ele. Aí nesse trabalho de que o movimento é aprendido, que para aprender o movimentar-se ele tinha que praticar, ele tinha que praticar em diferentes contextos, ele estava jogando bola o dia inteiro na rua. Pouco tempo esse menino, com consciência que aquilo era aprendido, ele se tornou um jogador de futebol, não um craque, mas para participar com os outros sem problemas. Quer ver a gente? Dança. Eu quero dançar, forró. Tem uma época que era forró, né? Aí eu não ia para forró, eu não sabia dançar e ficava com aquilo lá. Mas aí eu, professor de educação, eu sei que é importante, que prática, movimento é aprendido. Bom, comecei a frequentar, né? Comecei a ir lá, 2 para lá, 2 para cá, continuo nos 2 para lá, 2 para cá. Mas de repente eu estou me movimentando naquele contexto que é do forró para interagir ali. Eu não sabia nada, mas sabia que era importante aprender. Às vezes em casa lá ficava dançando, né? Ia tomar banho, por esse simples conhecimento. Às vezes eu quero jogar bola, não sei o que eu posso aprender. Às vezes eu posso dançar, não sei o que eu posso aprender. O movimento também requer alguns cuidados. Quer ver uma coisa que a educação física pode ensinar? Legalzinho? A relação desse movimentar-se com a roupa que a gente veste. Certo? Então, poxa, aí vem por imposição. Na aula de educação física tem que estar de shorts, camiseta. Não pode ser por imposição, é conhecimento construído, trabalhado. Certo? Por que eu tenho que vir de short e camiseta? Por que eu tenho que vir com moletom que favoreça o movimentar-se? Certo? Não é porque o professor quer, não, porque favorece o movimento, favorece a transpiração. Já resolve um problema para a gente. Muitas vezes. Se o aluno ele vem adequadamente vestido, ele não vai chegar fedendo lá dentro da sala de aula. Porque ele vai ter roupas que facilitam a transpiração dele. Se a gente quiser levar isso mais adiante, é uma política pública aí. Se eu for levar adiante essa ideia do conhecimento sobre esse movimento, eu construo um vestiário em todas as escolas. Acabou a aula de educação física, não precisa tomar banho. Mas vai lá, pegar aquela arrumada básica, aquele banho de gato, que já vai favorecer para que a tarde você chegue na sua casa e tome seu banho. Olha como muda. Certo? Olha como muda para um pai que passou por boas aulas de educação física na escola e teve esse conhecimento, na hora de ele comprar roupa para o seu filho. É normal a gente chegar na escola com criança com 9, 10 anos já com tamanquinho. Não tem problema usar tamanquinho uma vez ou outra e tal, mas olha, isso tem alguma implicação para o seu movimentar-se? Tem implicação para o seu movimentar-se. Bastante. E aí você tem que discutir isso com os alunos. Mas é conhecimento, não é imposição, que não pode estar ruim. Mas chega para a mulherada e fala, na minha aula não pode estar ruim. Certo? Mesmo porque tem momento que vai ser aula de dança, que nós vamos nos movimentar pela dança, tem mulher que chega com um salto desse tamanho e aí já cai o argumento. Por quê? Porque eu estou na imposição, não estou na argumentação. Está entendendo? Olha uma outra relaçãozinha que a escola pode trabalhar com seus alunos, a relação desse movimentar-se com a alimentação. É esse o teste que eu quero fazer com vocês agora, depois aqui. Que é assim, eu fiz uma proposta que é assim, toda aula de educação física, que eu tenho lá na quarta-feira, na quinta-feira na escola, os alunos trazem uma fruta. Certo?
Por quê? Porque ele vai se movimentar na aula de educação física. Ao se movimentar, ele gasta energia. Terminando, não é toda aula de educação física que termina e já tem a merenda. Certo? Não, ele vai repor essas energias. Vai fazer só isso na escola? Não, eu creio que com um movimento como esse, ele vai incorporar isso para levar para o resto da vida dele. Certo? Aí vem agora, vai ter... quando tem aquela São Silvestre, aí todo ano é a mesma coisa. O que você come antes da comida? Os caras vão falar, come bastante macarrão, massa e tal. Por que ele come isso? Tinha que ser aprendido lá. Não é que não aprende-se na ciência, mas a ciência ensina em si. Relacionar com movimentar-se. O que eu tenho que comer para jogar vôlei? O que eu tenho que comer para correr? Uma corrida de 10 quilômetros. O que eu tenho? Aí estou falando ainda de relação com cultura, jogo, dança. Mas e trabalho? Esses camaradas aqui já foram ver o prato desses camaradas que se movimentam o dia inteiro na obra aqui embaixo? Não é verdade? Conhecimentos, né? Falei da roupa. Os coletores de lixo já há muito tempo já reivindicaram suas roupas adequadas para correr atrás do caminhão. A polícia militar é a mesma coisa, o exército é a mesma coisa, certo? Isso ajuda a gente a vencer ideologias, porque às vezes a gente tem aquela propaganda lá, compre um tênis Nike, ele é bom para você correr. Aí eu pergunto, correr aonde? Ele é bom para eu correr no asfalto? Ele é bom para eu correr na grama? Ele é bom para eu correr na praia? Tá vendo como que não é uma coisa tão simples? Certo? Vou construir, vejo agora ali no centro da cidade de São Paulo, muitas academias. Tem um prédio, está vendo academia, as pessoas saem do trabalho para a academia. No Areja, certo? Então o cara está lá na bicicleta, fazendo atividade aeróbica, sem oxigênio. Ele não aprendeu isso na educação física, meu Deus do céu. Estou falando uma série de coisas. A escola tem que parar e falar assim, olha, o que nós queremos ensinar para esses alunos? Que passa pelos valores, que é coletivo. É legal buscar padrões dentro da escola de atendimento ao aluno, de lidar com o aluno. Não posso ter um professor que grita com o aluno e o outro que fala normalmente com o aluno. Mas, por educação, que conhecimentos são esses? Certo? Sem abrir mão do que a educação física tem de melhor, né? Que é esse movimentar-se, que é esse, muitas vezes, se divertir. Não é isso? Tudo converte para isso. Porque assim, não é, dependendo do horário, não é seguro você encaminhar na rua. Não é mais seguro na academia. Né? Você falou da questão dos prédios. Ah, não tem espaço para criança. Nem durante as férias, posso se comportar. Leve seu filho para brincar, não sei aonde. Então, não sei se é querendo ou sem querer, tudo converte para, ao invés de você fazer algo que é prazeroso e gratuito, você ir para um lugar prazeroso e pago. Tá bom. Como é que você chama? Ed, é o seguinte, você está dizendo, é isso mesmo. Eu colocaria assim, ó. Nunca a educação física foi tão importante na escola e nunca ela foi tão relegada a segundo plano. Certo? Em função disso, porque quando a educação física não faz um trabalho legalzinho na escola nessa direção, certo? Quem ganha com isso? Quem ganha com isso é isso mesmo. É uma sociedade cada vez mais organizada para que esses conhecimentos da educação física que serviria para, digamos assim, criar uma cidadania de autonomia com relação a essas coisas. Aí é o contrário, quer dizer, agora eu quero emagrecer, eu vou buscar academia, um especialista. Eu quero me divertir, até isso, eu quero me divertir, eu vou para um parque de diversão desses pagos. Né? Alimentação é a mesma coisa, eu vou comprar alimentação, que alimentação é essa? Já chegou em casa lá, um camarada meu com um livro desse tamanho, ele era bem magrelinho, ele falava, achava que ele ia ficar forte comendo um pote mais ou menos desse tamanho de aminoácido. Você não aprendeu nada. Entendeu? E é isso mesmo. Agora, isso eu estou falando da educação física, poderia falar isso de outras áreas também. Por que os alunos não sabem ler na 8ª série? Não caminha por aí também? Então eu acho que a escola tem um poder muito grande de mobilizar essas crianças, adolescentes para uma cidadania em torno do que ela tem de melhor, que são os conhecimentos dos seus professores, que estudaram para isso, se formaram para isso, são maltratados mesmo, né? Bastante. Principalmente no polícia salarial, no Brasil está uma vergonha e a gente precisa melhorar muito isso, certo? Mas que tem muito para contribuir com a cidade, aí sim a cidadania entraria aí, certo? Entraria, e acho que essa é a função da escola. Eu digo que tem aquele... É legal que lá para a área de humanidade a gente aprende algumas coisinhas, né? Mas tem uma escola chamada Escola de Frankfurt, e tinha um cara lá chamado Theodor Adorno, né? E ele escreve um texto que é Educação após Auschwitz. Que educação é essa que nós temos que ensinar para as crianças para que Auschwitz não se repita?
E ele fala um monte de coisa, mas ele fala, dentre outras coisas, a escola tem que ajudar as crianças a sair da massa. Quando todo mundo está caminhando para a mesma direção, a escola tem que ensinar o aluno a refletir por que todo mundo está indo para lá, até para que ele veja que tem outros lados para ir, que não só aquele. Então essa ideia de tirar da massa passa por aí. O que eu vou ensinar para esse aluno, que tem a ver com a minha área, que eu vou ajudar esse aluno? Eu creio que essa grande questão do sistema escolar, de um todo, ele não sabe a grande importância que é a área da educação física, ou o que o profissional da educação física pode engrandecer aí para as pessoas. Então, acho que parte desse princípio, se o sistema escolar não sabe a grande importância, como nós, perante o sistema escolar, somos pequenos, quando a gente vai conseguir com que isso seja... Isso, é trabalho de formiguinha, mas é que eu falei, o sistema, eu sou assim, eu brigo muito com meus amigos anarquistas, né, com esses meus amigos da pós-modernidade, que eles acham que as instituições não têm mais sentido, que a escola, por exemplo, é o final, né, porque ela não dá conta do seu sistema. Eu acho que não, né? Então, quando eu falo que eu trabalho com política pública, inclusive a minha motivação de estar aqui agora é ocupando esses espaços, certo? Ocupando os espaços. Então, o primeiro espaço que a gente conquista é o espaço lá com os nossos alunos, certo? Se meu aluno, eu lembro assim, na escola do colega nosso, o Laércio, que ele trabalha com essa proposta há mais de 15 anos agora, mas no início vinha uma mãe lá com um atestado, porque a filha dela tocava piano e ela não queria que a filha dela participasse da aula de educação física. Por quê? Porque com a concepção do jogo, com a concepção da... Aí ele explicou direitinho para a mulher que, pelo contrário, até porque aquela menina pratica piano, ela precisa ter acesso a esses conhecimentos para trabalhar melhor as suas mãos, para proteger melhor, porque ela tem os problemas, mas também o resto do corpo, porque ela senta, fica muito sentada, né? Ela tende a profissão leva a isso. Mas ele convenceu que a educação física tinha conhecimentos, né, importantíssimos para aquela filha dela, como pianista, acessar. E a mãe dela ficou... E é uma educação física para todo mundo, não é uma educação que eu falo, vocês ficam de ladinho aí, eu vou dar conta aqui desse pessoal. Tudo bem? Só para ilustrar um pouco assim dos conhecimentos, eu coloquei alguns aí, ó. Movimentar e o clima. Ele mexe, tem jogo de futebol, aí o cara vai jogar lá na altitude e os alunos vêm. Por que ou vai na hora do jogo ou vai uma semana antes? Por que isso? Aí, um conhecimento para se preocupar. Por que cuidados eu tenho quando eu vou jogar bola no calor? Que cuidados eu tenho quando eu vou jogar bola no frio? Dá para você explorar um monte aí. O espaço físico, né, que eu falei aqui, como é que eu recrio o espaço da minha casa, que é pequenininho, para ele favorecer a minha movimentação? Olha quanta coisa aí. Tem tecnologia, né? Eu não sou contra essa esteira rolante. Essa esteira aqui, fica em casa, desde que ela esteja contextualizada, né? Porque às vezes eu não tenho espaço e é ali mesmo que eu vou fazer minha atividade física, eu aprendi que é importante me movimentar, só não vou ficar parado, né? Mas aí eu vou brigar na política pública para ter parque, vou brigar na hora que for construir a minha casa para favorecer espaço de movimentação, para ser arejado e tudo mais. As roupas, eu falei que é muito importante isso, né? O tênis, também passei por aí. Queria só avançar aqui. Movimentação e uso de drogas. Isso é muito legal para discutir com o adolescente, né? A interferência, movimento e cigarro, movimento e uso de outras substâncias, movimento e uso de determinados remédios. Muito legal isso, certo? O que é doping, o que não é doping, né? Tem tanta coisa aí. A questão da estética, né? É possível ter uma pessoa gordinha e ela ser uma pessoa feliz, se movimentar, fazer tudo autonomamente? Claro que é, tem uma questão estética aí, que cria essa estética de que tem alguém que tem que ficar magrinho, bonitinho e fazer todos os movimentos. A gente tem que trabalhar isso do ponto de vista assim, dos conhecimentos da área, até para que a gente não fique excluindo as pessoas, no tipo de sarrinho, de piadinha, porque a pessoa é diferente do que o padrão quer que ela seja, né? Isso é muito legal, né? Bom, como eu faço isso em sala de aula? Porque aí é importante, só para encerrar, porque eu já estou vendo que o meu tempo está esgotando aqui, né? Eu já socializei aqui com a maioria das pessoas. Eu costumo dizer assim, uma boa escola para trabalhar com a educação física e até para as outras áreas também, ela mapeia
que tipo de movimentação aquela molecada já valoriza. Eu falo, mapeia a cultura desses alunos. Eu fiz um vídeo aqui para bons professores aqui, né? Estou vendo até alguns aí já, né? Que a gente mapeou a cultura dos alunos, pelo menos daquelas escolas e dos professores daqui de Carapicuíba, certo? Então, os alunos que jogam futebol, os alunos que valorizam determinadas brincadeiras. Eu tendo clareza desse amplo repertório dos alunos, eu organizo minhas aulas para elas ser significativas, certo? Tem luta na minha aula, tem jogo, tem dança na minha aula. Então, assim, às vezes a luta está já no aluno, ele já pratica. Por que eu vou inventar coisa? Eu vou adaptar para que todos participem. Mas eu já trago a cultura dele. Ele vai se sentir melhor, porque às vezes vai falar da luta. Eu sou professor de educação física, eu não aprendi nada de luta. Eu sou o Anderson Silva. Mas o menino aí já sabe. Então é ele que vai ser o protagonista naquele momento. Eu vou tratar de movimentar-se naquela luta. O menino já é jogador de vôlei, já está. Ele vai ser o protagonista na hora que a gente for falar de vôlei. Às vezes não tem ninguém lá, eu vou trazer o pai do aluno, que era atleta, que fez alguma coisa. Como eu começo a movimentar a cultura local? Trazer essa cultura para dentro da escola e refletir sobre ela. Aí eu coloco conhecimentos da área dessa cultura. Certo? Então, assim, primeiro passo da metodologia, levantar os conhecimentos desses alunos sobre o que eu vou discutir, no caso aí, sobre a cultura deles. É o primeiro passo. Né? Eu coloquei alguma coisa, deixa eu colocar aqui só para não ficar sem resposta, né? Tem mais duas coisinhas que me perguntaram aqui, eu vou só acelerar. Uma é assim, é correto o professor do ensino polivalente substituir o professor de educação física? Eu acho assim, não é só substituir o professor, mas se ele não tem o domínio, eu digo assim, porque escola pública, eu falo, o cara tem que ser muito mais professor da área do que qualquer coisa. Porque às vezes ele é, o professor de educação física sabe disso, às vezes ele é enfermeiro, às vezes ele é psicólogo, às vezes ele é tudo. Então eu estou dizendo assim, correto não é, certo? Correto você não domina a área, porque como é que eu vou isso? Certo? Eu vou fazer tudo menos educação física ali, porque eu não sei. Agora, se eu sou um polivalente e tive boas aulas de educação física também na escola e tenho conhecimento sobre, eu não vou jamais substituir o professor de educação física, mas eu vou garantir naquele momento ali um momento legal para aquelas crianças, para que elas também não percam, né, o que eu falei. Normalmente a aula de educação física ela tem esse movimentar. Se eu sair da sala de aula para o aluno é muito importante, né? Muito importante. E aí eu falo para os professores, não invertem a vara, né? Leve os alunos de novo para a sala de aula. Não, nós temos que criar um mecanismo de ensinar aqueles alunos a ter esse espaço ali. Então meus alunos eles leem texto, eles produzem texto, eles debatem, eles conversam bastante naquele meu espaço ali. Agora eu tive que trabalhar muito a organização para isso. Né? Que é desleal, né? É desleal para o professor de educação física, porque ele tem poucas aulas. Porque o certo seria esse. Antigamente tinha a ideia assim, eu não sou favorável a essa ideia, mas era assim: aquecimento, desenvolvimento e hora de você ir descansando. O aluno está tranquilo na sala de aula. Não é isso, não. Mas o ideal seria cada professor ter 2 aulas seguidinhas, dobradinha dele, ele faz um bom trabalho com seus alunos, depois ele vai finalizando. Porque como ele está trabalhando conhecimento, ele tem que ter um momento na aula que ele reflita com seus alunos, que ele converse com seus alunos. Não dá para terminar a aula e sair correndo. Entendeu? Então isso tem a ver com metodologia, tem a ver com os professores sentar junto, né, para discutir isso. Quando não tem metodologia, tudo um corre-corre, mas na escola é isso. Bate o horário do intervalo, todo mundo sai correndo. Bate o horário da educação física e todo mundo sai correndo. Então é isso que está errado. Né? Então, aí a gente tem que jogar isso para o gestor. O gestor, o coordenador pedagógico, ele tem que olhar isso e falar, olha, professor, vamos sentar junto aqui, ver como é que a gente faz para usar. E aí ele pode fazer mais ainda. Se o professor ele tem planejamento, ele fala com a professora, professor, olha, eu estou trabalhando isso com esses alunos. O professor tem que sentar junto. Aí ele não veio na aula lá, porque isso é comum também, o professor faltar, por vários motivos. Eu sei mais ou menos o que ele está trabalhando, eu não vou fazer jamais igual, não posso fazer, não posso ser cobrado por isso, mas eu vou dar uma certa continuidade, para não quebrar a expectativa dos alunos. Porque quer ver aluno se ficar frustrado quando o professor não vai dar aula, o professor de educação física. Os outros eles fazem até festa, mas a educação física eles dão. E ó,
a última coisinha, já está ficando também, eu sou do movimento, eu vejo vocês tudo paradinho aí também. A última coisinha, isso é extremamente importante, tá, pessoal? Que é a pergunta aqui da colega inicial que ela fez. Através do movimento, eu posso ensinar muitas coisas, certo? Não é isso? Eu não posso ensinar matemática através do movimento? Posso ensinar matemática, posso ensinar língua portuguesa através do movimento? Posso organizar uma baita de uma brincadeira para que eles brincam com as letras, brinquem com a gramática. Não é isso? Então, educação física não é através do movimento. É também, mas não é. O através do movimento ele ficou muito forte na psicomotricidade, o movimento que teve aí, que é ensinar as crianças por meio de movimentação. Certo? Mas o foco é ensinar conhecimentos da educação física? Não. O através do movimento é de todos os professores. Os professores eles têm que saber, na PUC é legal, porque ela tem um Carol, todas as áreas que passam pela PUC, eles têm conhecimento de motricidade. Para entender a importância do movimento e a importância de ensinar através do movimento. Certo? Olha que coisa legal. A segunda coisa, ensinar o movimento, é função da educação física na escola, ensinar o movimento, gestos técnicos. Tem que bater assim na bola, é assim que você faz a cesta. Eu diria assim, se o professor tiver tempo, porque para aprender o movimento, eu preciso de prática, eu preciso de tempo praticando, eu preciso de uma certa condição. Eu pego muito o exemplo da aula de basquete. O aluno vai aprender o movimento, o gesto do basquete na aula de educação física. 40 alunos, uma bola, 50 minutos de aula. Ele vai vivenciar, mas ele jamais, ele pode vivenciar ali, o professor falar para ele, olha, se você praticar, ensinar a metodologia de se aprender um movimento para o aluno, ele faz fora dali. Mas na aula ele não aprende o movimento, normalmente você favorece aquele que já sabe, certo? Por quê? Volto a dizer, para ensinar o movimento, você precisa de tempo, você precisa de prática, você precisa de, às vezes, materiais. Dependendo do movimento que você quer ensinar. Se é com bola, vai ter que ter bola. Se é com bastão, vai ter que ser com bastão. Se é dança, vai ter que ficar lá coreografando lá. Exige uma certa constância que a gente fala na área, né? Então, a educação física na escola também não ensina o movimento. Ela propicia experiências para os seus alunos de escalar, de chutar a bola com o pé direito, de chutar a bola com o pé esquerdo, de arremessar com a mão direita, de arremessar com a mão esquerda, de dar cambalhota, de ciência. Quanto mais esse repertório a gente ampliar, melhor, certo? E enfatizar para o aluno que aqueles são movimentos aprendidos e que ele pode aprender praticando. Agora, se eu tenho uma escola mais organizada e eu tenho tempo para isso, tenho turma de treinamento e tudo mais, aí eu ensinar o movimento tem sentido, porque eu tenho que ter esse tempo. Então, não é através dele, e o ensinar o movimento fica aí comprometido. Então é o quê? Ensinar sobre esse movimento. Ou um aluno nosso, ele vai ser mais cidadão, eu vou avaliar ela e ela teve educação física, ela não teve, é com os conhecimentos que ela tem da área. Então ela é uma pessoa que está sentadinha aí, está se mexendo, porque ela sabe, aprendi na educação física, olha, eu vou ter varizes, certo? Eu não faço academia, não tenho tempo, não valorizo, a barriga é do sociólogo, mas eu tenho meia dúzia de atividade física em casa que me garante o que eu chamo de autonomia, né? Eu não vou sair reclamando de força por aí. Eu sei que a minha atividade, eu sei avaliar, às vezes eu falo, olha, eu preciso investir um pouco mais na atividade aeróbica, estou me cansando muito rápido e tudo mais. São conhecimentos simplesinhos que todo mundo tem o direito de ter acesso. Direito. Não estou falando que quem quiser vai ter. Por isso que a educação física não tem essa de atestado. Coisa nenhuma, na aula de educação física não tem atestado, todo mundo tem que praticar educação física, inclusive quem está em clube, que às vezes vem a cartinha do clube, libera aí porque ele já faz educação física, não faz, lá ele usa o movimento dele para a finalidade do clube, ele vai aprender sobre esse movimento aqui na escola, e é um direito dele, nós não vamos abrir mão disso, certo? Então é um pouco dessa concepção. A abordagem metodológica é sempre essa, a partir do conhecimento do aluno, né, freiriana, é a metodologia dialógica. Eu falo que está lá no Pedagogia do Oprimido, capítulo 3, né, que é da dialogicidade. Mas também eu sei que o professorado está lendo pouco e a gente tem que começar a incentivar esse professorado a ler. Então, o texto do Paulo Freire é um pouco denso, né? Então eu sugiro para vocês começar, para quem ainda não foi,
um livro do Ziraldo chamado Uma Professoria Muito Maluquinha. Porque do ponto de vista da metodologia, ele fala de uma forma legal, aquela professorinha ali ensinando os seus alunos de uma forma criativa, de uma forma legal, incluindo todo mundo, né? E é um livrinho que você consegue ler numa sentada. Aonde você vai sentar, né? Mas é gostoso para você entender a metodologia. Mas nessa metodologia, se é a área de conhecimento, eu parto dos conhecimentos prévios dos alunos, isso é muito importante. Eu amplio esse conhecimento, isso é função da escola. Eu não sou daqueles que eu estou na escola, o professor vem, né? O professor freiriano falso. Ele vem e fala assim, eu estou aqui para aprender com vocês. Eu aprendo com você, não tenha dúvida nenhuma, mas você é professor, você é para avançado, meu. Você foi para a faculdade. Lógico que você aprende, você tem que ouvir os alunos, você aprende muita coisa com os alunos. Isso não tenho dúvida nenhuma, por isso que eu ouvindo conhecimentos prévios dele. Mas é a função do professor ampliar conhecimento de alunos, senão não é professor, você não precisa do professor. Né? Ampliando esse conhecimento, eu tenho que sempre sistematizar esse conhecimento, o aluno precisa perceber o que ele aprendeu. Não pode ficar para mim. Por isso que é avaliação, né? Aí a concepção de avaliação, quando o professor tem muito isso, ele quer avaliação para punir o aluno. Não, a avaliação é usada no processo, eu quero saber se ele aprendeu. E se ele não aprendeu, eu tenho que investigar o que aconteceu. Às vezes eu tenho que mudar a minha postura, certo? Então a avaliação aqui é a serviço da aprendizagem. Se é a serviço da aprendizagem, eu avalio de vários momentos. Eu estou ouvindo quem está participando, quem está falando. Eu trabalho com registro, então eu estou olhando o que ele está registrando ali, certo? Eu estou observando, se eu estou na escola, eu tenho oportunidade de ir para o intervalo, e eu prefiro ir para o intervalo muitas vezes, não que eu não gosto dos meus colegas, né? Mas é que meu dinheiro para comprar pão, às vezes, né? Não dá, e eu não sei dizer não, eu sou consumista, não adianta. Eu sou consumista e agora vou ver assistir novela. Essa novela não por mim, aqui eu tenho um cachorrinho que ele é viciado em novela. Quando essa novela ele corre pra frente, eu tenho que ir lá. Mas conviver com o aluno, observar, né, ele fora, ele entrando, entrada e saída de escola é fantástico. Você chegar e ficar na porta de uma escola, às vezes, se tiver tempo, né? Não estou dizendo que isso tem que ser, mas é uma metodologia que você está observando seus alunos, você está cada vez mais trazendo conhecimento sobre eles, né? E aí isso é a avaliação. E eu não descarto, para finalizar, a prova. Tá? Não descarto a prova, mas não a prova de pegadinha, que eu vou punir o aluno. Não, a prova como um gênero textual, que é da escola. A escola aplica-se a prova, para avaliar formalmente o que foi acumulado de conhecimento ali. Ao mesmo tempo eu estou trabalhando valores, porque esses alunos prestam concursos, esses alunos prestam vestibular, né? Eles têm que fazer avaliação no trabalho, às vezes avaliação para eles mesmos, né? Para os pais deles. Então, nessa metodologia, na aula de educação física, se é conhecimento, tem leitura e escrita. O aluno lê, o aluno escreve. Escreve não só o texto verbal, mas o texto não verbal também, certo? Tem pinturas na educação física, né? Mas na hora que eu estou avaliando, na hora que eu estou querendo que eles expressem os conhecimentos dele. Tudo bem? E tem muito movimento, né? Tem que ter dança na educação física, tem que ter dança na educação física. A educação física está empobrecendo. Tem que ter jogos na educação física, tem que ter jogos na educação física. Eu briguei aqui, o cara pegou e eu falei para os caras, não tem que ter xadrez na educação física. Xadrez qualquer um pode dar. Mas o movimentar-se tem que ser valorizado na educação física. Tem que ter esse espaço do movimentar-se. Então se vai ter o xadrez, faz o xadrez humano, né? Não tem o xadrez gigante. Os alunos têm que ir pulando de uma casa para outra, ele pode ir rolando, rastejando. Eu estou trabalhando no movimento, né? Não vai parar de sentar, porque o xadrez é para controle também. Mas eu já fiz essa briga aqui, eu só estou provocando. Tem que ter luta, né? Você falou da luta, mas que luta é essa? Imagina com o pai, eu vou chegar para o pai e falar, tem que ter luta na escola, o pai fala, um violento desse, que eu vou levar? Não, a luta na educação física é para aprender conhecimentos sobre aquela luta que favorece ele não só na luta, mas na vida. É o respeito, mas tem a ver também com a dimensão, medir força. Por que ele tem mais força que ela? Olha que pergunta legal para discutir, abordando uma luta. Por que ele se cansou mais do que ela, tendo mais força que ela? Por que ele suou e ela não? Olha quantas perguntinhas. Por que ele sempre se desenvolve bem nas atividades, mas hoje ele não conseguiu? Olha quanta coisa que você pode abordar com a luta. E obviamente o respeito também, né? Porque se eu não construir respeito numa abordagem de luta na escola, os alunos vão se perder. Entendeu? Tudo bem, pessoal, é muita coisa para se falar. Eu vou deixar
Vou deixar aqui, ó, já tem, mas eu vou deixar novamente para a secretaria. Eu tenho uma proposta construída de educação física, e o professor que falou do material didático. O material didático que eu vou deixar aqui, ele não foi publicado, mas também não tem problema. Mas ele é referência para vocês. Eu vou deixar tanto o caderno do professor e o caderno do aluno. Voltando a dizer assim, é uma proposta minha. Vocês têm que construir de vocês. Valorizo muito a autonomia do professor, mas é uma referência. Eu deixo, eu filo assim, arruma um pendrive, eu deixo, aí você passa para esse grupo todo aqui. E também o mais importante ali que eu acho, além da concepção, é a proposta metodológica. Como eu desenvolvo isso nas minhas aulas? Como tem leitura escrita? Como que eu trago os conhecimentos prévios dos alunos? Como que eu sistematizo o aprendizado deles? Está na proposta. Aí vocês vão ter. E mais uns documentos que vai falar mais da concepção, localizar historicamente, que é mais teórico mesmo. Eu acho que não é... Eu tenho um e-mail, quem quiser anotar aí, quiser perguntar também, ó, eu demoro para responder, mas eu respondo. Depois da novela. Depois da novela. Essa novela está interessante, né? Está interessante. Eu agradeço o meu cachorrinho por isso. Assistiu de ontem, estava lá pensando na pauta de hoje e assistindo. Mas assim, ó, é Adriano AEUSP, né? Porque eu trabalho na Associação de Educadores da USP, que é uma associação que carrega o nome da USP, mas ela faz frente à USP, a educação popular, a USP é anti-educação popular, né? Mas ela está lá dentro da... Eu vou pôr na louça, tem giz, né? E trabalho também no SEMPEC, que é uma ONG também, só que ela está trabalhando com gestores no momento, né? E desenvolver esse material aqui que eu posso também, para quem me mandar e-mail, quem estiver interessado, isso aqui é leitura e produção de texto nas aulas de educação física, é específico, né? Para professor de ciclo 1 e de educação infantil, ótimo, mas para todo mundo, né? Mas aí eu mando para quem se interessar, tá bom? Eu vou pôr aqui no e-mail. Para finalizar, dizer assim, que eu sei que tem colegas nossos aqui que já vem fazendo o trabalho, já está desde há 4 anos que eu estou aqui, eu vejo eles, né? Acredito que são pessoas altamente capacitadas. Eu até sugeriria, né, que tivessem um corpo desses professores reunidos permanentemente para subsidiar os professores na escola, principalmente do ciclo 1 e da educação infantil, né? E construir uma educação diferenciada. Carapicuíba tem um número não tão pequeno, mas é um número considerável de escola, que eu acho que vocês têm essa condição. E os professores aqui, pelo pouco que eu tive de contato, são professores muito bem formados, né, qualificados. Então, assim, fica aí uma sugestão também, né? O Eduardo, ali que eu conheço, já está aí há bastante tempo, tem uma concepção bastante avançada, né? Tem outros colegas também. Mas que vocês tenham também serviços de professores também. Ó. É Adriano, aeusp@terra.com.br. Tá bom? Vocês me mandando e-mail, se estiver interessado no material, eu mando. Esse material, primeiro ciclo, eu deixo aqui com a secretaria, ela pode socializar para vocês, para todo mundo. Tudo bem? Queria agradecer e agora a gente acho que vai para o café ou vai ter a passagem? O café, muito obrigado, viu, pessoal?